o incrível processo da fotossíntese. Um olhar ao redor da natureza é um deleite absoluto para os nossos sentidos. Todos nós apreciamos as cores e a fragrância das plantas, mas parece esquecermos da sua importante contribuição. As plantas são uma necessidade absoluta para a vida na Terra. É assim por causa do processo de fotossíntese. Um olhar mais atento a uma planta mostra que ela está firmemente presa no solo com a ajuda das raízes. Essas raízes absorvem a água do solo através de minúsculos tubos. Esses tubos transportam a água para o caule e depois para as folhas. O caule segura as folhas de forma que elas absorvem o máximo de energia da luz solar. Estamos diante das raízes de uma árvore. A água cheia de nutrientes flui em direção ao seu tronco. A árvore atua como uma bomba de água gigante. A casca espessa protege as camadas finas dos tubos, onde os fluidos podem se moverem para cima ou para baixo no interior da árvore. Muito acima de nós, nas folhas dessas árvores, realiza-se a fotossíntese. A árvore utiliza a luz solar para produzir carboidratos ricos em energia, que desce à camada mais externa dos tubos. Mas no interior, encontramos pequenos túbulos de fibras que transportam a água para a copa da árvore. Estamos a seguir um caminho direto que liga as raízes mais profundas para as mais altas folhas das árvores, que necessitam de água para a fotossíntese. A folha é uma parte muito importante da planta. A fotossíntese, o provedor final do alimento e oxigênio, ocorre na folha. Uma folha consiste em uma lâmina plana e fina, que é unida ao caule por um pequeno orifício. A lâmina achatada fornece grande área de superfície para capturar a luz solar. Uma seção transversal da folha mostra as camadas superiores e inferiores das células, que geralmente são planas e irregulares. Abaixo da camada superficial está a camada de células compactas. Essas células possuem organelos especializados chamados de cloroplastos. Os cloroplastos contêm um pigmento chamado de clorofila, e é este pigmento que dá a cor verde à folha. A próxima camada tem células dispostas frouxamente com grandes espaços de ar. A seção também mostra tubos específicos para transportar a água. Esta água é absorvida para as folhas. A camada inferior tem muitos poros chamados de estômatos. Cada estoma é circundado por duas células guardas. Essas células geralmente regulam a abertura e fechamento dos estomatos. Uma folha absorve dióxido de carbono do meio ambiente através dos estômatos, que depois disso passa pelos espaços aéreos. Entre as células contendo clorofila, as moléculas de água e dióxido de carbono são finalmente absorvidas pelo cloroplasto. Estes cloroplastos também têm a capacidade de capturar energia da luz solar. Neste, a energia é usada para sintetizar glicose e oxigênio a partir do dióxido de carbono e água. Essas moléculas de oxigênio e glicose difundem para fora do cloroplasto. A glicose é transportada através de outros tubos especializados para todas as partes da planta, auxiliando no seu crescimento. O oxigênio presente nesses espaços de ar se difunde pelos estômatos. Assim, durante a fotossíntese, o oxigênio é fornecido como componente gasoso da atmosfera que sustenta a vida, enquanto a glicose é transportada para todas as partes da planta e usada para o crescimento. Para resumir, as plantas verdes podem produzir seu próprio alimento pelo processo de fotossíntese. As plantas são mantidas no solo com a ajuda das raízes.
E essas raízes absorvem a água e enviam para as folhas por meio de tubos especializados. Esses tubos são conhecidos como vasos condutores. A camada inferior tem muitos poros chamados de estômatos. Uma folha absorve dióxido de carbono do meio ambiente através desses estômatos. As moléculas de água e dióxido de carbono são finalmente absorvidas pelo cloroplasto. Estamos na presença de clorofila e luz solar. Eles sintetizam glicose e liberam oxigênio. O oxigênio se difunde através dos estômatos. A glicose é transportada através de outros tubos especializados, neste caso, os floemas. Esse transporte vai para todas as partes da planta, auxiliando no seu próprio crescimento. A água escapa dos poros minúsculos das folhas, e isto ajuda a manter a floresta fresca. E o vapor de água pode recolher em nuvens para mais tarde se converter em chuvas.